Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Nessa semana em especial, estamos estudando um tema muito precioso do Apocalipse, as 7 igrejas. E não se esqueça que elas têm uma relação muito forte comigo e com você também. Na atualidade, na nossa vida, no nosso dia a dia. Após o intervalo, a gente começa então apresentando o tema de hoje, um tema do passado, mas que chega no nosso coração de uma forma muito intensa. Agora, aqui no Escola Bíblica. E é muito bom mais uma vez receber você aqui no programa Escola Bíblica, onde nós temos aprendido um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Ninguém tem um conhecimento pleno, mas Deus vai nos revelando a cada dia. Estamos engatinhando na nossa fé, engatinhando também na Palavra de Deus, mas com certeza aprendendo bastante. Antes de mais nada, eu queria mandar alguns abraços aqui para você que já está acompanhando esse programa ao vivo. Vamos estudar junto aqui o livro do Apocalipse. Um abraço muito especial para as pessoas que estão acompanhando a gente no Facebook, o José Luiz da Silva, também a Maria Fátima dos Santos. Lembrando que o nosso Facebook é o facebook.com/Escola Bíblica NT. Deixa eu mencionar mais uns nomes aqui. Euzi Alves é de Goiânia, o João Souza é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Ana Bessa e outros mais. Lembrando que você também pode acompanhar a gente, mandar sua mensagem e fazer a sua pergunta sobre o tema que vai ser abordado hoje aqui, também pelo Instagram, tá? Que é o @Escola Bíblica NT. Já tem algumas pessoas que escreveram para a gente também pelo Instagram. Eu vou fazer questão de mencionar aqui. Robin Correia está na expectativa, que Deus abençoe. Também a Riane dizendo, estamos aqui prontos para assistir. Então já começou, Riane, e tantos outros também acompanhando aqui. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, introduzir também, eu antes de entrar no ar estava conversando com alguém aqui da Novo Tempo, perguntei assim, olha, e a vida, como é que está? E essa pessoa disse assim, pastor, estamos aí, né, aguardando Jesus voltar e é a melhor expectativa que a gente tem. E eu estava pensando, e até conversei com a pessoa e pensando em conversar com você também, tudo que a gente está aprendendo aqui sobre 7 igrejas, o grande conflito, o verdadeiro herói que é Jesus, o centro do Apocalipse é Jesus. Nós temos falado sobre isso. Mas a conclusão de tudo é a volta de Jesus. Essa deve ser a minha esperança e a sua esperança. Tudo que a gente aprender aqui deve nos levar a nos aproximar de Deus, a estarmos mais próximos dele, preparados para esse dia. É certo que nós erramos, falhamos, mas Deus tem grandes mensagens para nós. Eu quero rapidamente oferecer para você esse guia de estudos que é a nossa didática, a nossa forma aqui de estudar esse livro do Apocalipse, tá? Apocalipse e Revelações de Esperança. Nós estamos, então, nessa semana no 3º capítulo desse guia de estudos. Você pode pedir gratuitamente pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga pra gente, esse é o telefone do horário comercial, tá? Mas se você não pediu ainda, a cada dia eu tenho que reforçar, porque existem pessoas novas que estão acompanhando e muita gente tem pedido a cada dia, tá? É o nosso WhatsApp. Você também pode mandar um WhatsApp pra gente agora, ao vivo, tá? Nessa noite aí, tá bom? É o 12 98100 1615. É muito fácil, basta você cadastrar o número aí e enviar pra gente a mensagem dizendo assim, quero receber o livro do Apocalipse, quero receber o estudo. Vai chegar para você um link, você preenche os dados e dentro de alguns dias chega na sua casa aí, tá bom? Para você estudar, acompanhar junto com a gente, vale muito a pena. Mas mesmo que você não tenha esse material, é importante a gente acompanhar juntos o tema de hoje, tá? Um último recado. O recado é o seguinte, das 2 primeiras semanas e a mensagem de ontem e antes de ontem já estão no YouTube, tá? Se você quiser acompanhar, siga o nosso YouTube também, youtube.com/Escola Bíblica NT. Siga, sinalize, marca o sininho sempre que tiver um vídeo novo, uma palestra nova para você
a gente vai apresentar e você vai ficar sabendo disso, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus e vamos estudar mais 2 igrejas das 7 igrejas do Apocalipse. Bondoso Deus, grandioso Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por Tua graça e misericórdia e obrigado porque um livro aparentemente tão difícil, que muitos têm medo, tem revelado a Cristo Jesus para nós a cada dia. Nos ajude a compreendermos as Tuas verdades, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amanhã vai ser o nosso último dia de estudarmos as 7 igrejas, mas eu vou sempre relembrar você, hoje, amanhã, que as 7 igrejas, elas são igrejas reais, literais, da qual João escreveu para 7 igrejas que Deus orientou. Essas 7 igrejas têm uma relação também individualmente com os cristãos, cada um acaba representando uma das igrejas, mas também nós entendemos que as 7 igrejas têm uma relação muito forte com os períodos da igreja cristã ao longo da história, desde o início, quando Jesus iniciou o cristianismo, até a volta de Jesus. E nós vamos aqui lembrar você que durante 2 dias nós estudamos sobre algumas igrejas, alguns símbolos proféticos. E uma coisa é muito importante, das 7 igrejas, nós já estudamos 3, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E hoje nós vamos começar com a 4ª igreja. Das 7 igrejas, 5 igrejas receberam a seguinte mensagem de Jesus: conheço as tuas obras. Das 7 igrejas, 5 receberam essa frase, conheço as tuas obras. Porque Deus conhece cada ser humano, cada igreja, cada situação. Às vezes eu, quem sabe, de terno aqui, né? E Deus olha para mim e fala assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço você. E é esse o recado que ele começa a dar através de João para cada igreja. Olha, vocês são igrejas cristãs, mas muitos de vocês não estão representando a mim como deveriam representar. Por que 7 igrejas? Na verdade, existiam outras tantas igrejas, eu já falei isso no início. Por exemplo, existia a igreja de Colossos também, na Ásia Menor, onde estavam essas 7 igrejas. Tanto que Paulo escreveu para os colossenses. No entanto, Deus escolheu outras 7 igrejas, igrejas específicas escolhidas por Deus, porque elas representariam também os períodos históricos da igreja cristã, ok? E nós vamos então hoje mencionar um pouquinho mais sobre uma igreja. E a igreja que nós começamos aqui, a 4ª já mencionada, é a igreja, vamos aqui, acompanhar a igreja de Tiatira. E qual a relevância dessa igreja? Qual o contexto em que ela estava vivendo na cidade de Tiatira? Vamos em frente. Uma informação turística histórica, das 7 cidades da Ásia, essa igreja foi considerada a menos importante. Foi a igreja menos relevante porque era, na verdade, uma cidade menos relevante. Entre as 7 principais cidades que continham essas 7 igrejas, elas eram influentes, turísticas, tinha um comércio muito forte, tinha também uma influência na região. No entanto, essa igreja não tinha, porque a própria cidade não tinha essa característica. E nós vamos ver aqui um pouquinho qual é a pergunta que chega até nós nesse estudo. Qual a condição espiritual da igreja de Tiatira? E daqui a pouquinho a gente vai ver a aplicação para a nossa vida também. O texto bíblico diz assim que João enviou uma mensagem para essa igreja. E qual era a condição espiritual dela? Vamos ler aqui. Apocalipse 2, 18 a 28. São vários versos e vale a pena a gente ler. O anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são chama de fogo, ou como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Antes da gente continuar, eu quero pegar essa frase, olhos como chama de fogo. Mais à frente no texto a gente vai entender que essa referência aponta que Jesus, ele estava de olho no coração e na mente dos membros daquela igreja. Deus conhecia o coração deles, olhos de fogo, atentos àquilo que estava guardado dentro do coração. Vamos continuar lendo.
Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel. E eu paro mais uma vez. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o contexto dessa igreja. Quem foi Jezabel? Você se lembra quem foi Jezabel? Ela casou-se com quem? Com um rei chamado Acabe. Ela era uma mulher que foi profetisa de Baal. Casou-se com um rei de Israel e começou a corromper o reinado e o povo de Deus. Jezabel representava uma falsa profetisa, uma mulher que começou a inserir no meio do povo de Deus princípios pagãos. E nesse texto nós vemos então Deus comparando os princípios pagãos entrando dentro da igreja, no contexto daquela época, com o contexto de Jezabel, uma falsa profetisa. Nós vamos continuar lendo o texto aqui. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que aquele que sonda mentes e corações, lembra que eu mencionei para você? Os olhos como de fogo é daquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. E vamos basicamente à última parte do verso. Ao demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E por fim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do Pai, também lhe darei a estrela da manhã. E aqui nós temos então um resumo desse texto. Um resumo que sintetiza qual foi a mensagem de Deus para essa igreja. Primeiro, uma saudação. Deus dizendo, eu sou aquele que conhece a sua mente. Depois Deus elogia Tiatira. Tiatira era uma igreja amorosa, fiel, voltada para o serviço. Ela era uma igreja que se preocupava com as pessoas. Só que apesar disso, ela era uma igreja que estava se corrompendo. Você percebeu que grande parte das 7 igrejas, elas estavam na mesma condição, se envolvendo com o paganismo, com os conceitos humanos, religiosos? E Tiatira não era diferente. Deus reprovou Tiatira dizendo assim, tolerava a apostasia, era transigente com relação aos princípios. Ela era uma igreja corrompida moralmente. Um convite de Deus, conserva o que você tem. E por fim, Deus dá uma promessa, Cristo é o maior presente de todos. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. E após o intervalo, a gente entendeu um pouquinho o contexto histórico de Tiatira, entendemos um pouquinho a mensagem que Deus enviou para Tiatira, uma igreja que estava num ambiente corrompido. E após o intervalo, a gente volta apresentando qual é a aplicação dessa igreja na minha vida e na sua vida também. E qual foi o período histórico em que ela se aplicou com relação aos cristãos. Quais os anos que os cristãos viveram como Tiatira viveu. Daqui a pouquinho a gente volta e eu volto mandando um abraço para você também. E lembrando que nós temos uma pergunta a ser respondida hoje que foi enviada aqui. Tomara que dê tempo, eu aguardo a sua participação também. Até já. E já voltamos com você aqui no programa Escola Bíblica e vale a pena ser ao vivo essa participação porque a gente faz questão de mencionar as pessoas que estão escrevendo para a gente aqui e eu vou fazer isso rapidamente. O tema dessa semana é um tema bem denso, né? Um tema com muitos textos, é um tema bem aplicativo na nossa vida e por isso a gente tem tentado apresentar para você vários conteúdos. Um abraço muito especial para quem continua escrevendo para a gente aqui no Instagram, tá?
A Hernani Carreira, boa noite, estou acompanhando o estudo bíblico do Apocalipse, estou aprendendo, aprimorando o meu conhecimento. Um abraço para todos a Novo Tempo. Hernani de Guiara, estado de São Paulo. Também o Claudinho, já estou aqui, está gostando muito do estudo, e outras pessoas que têm escrito também para a gente aqui. A pergunta de número 4 do nosso guia de estudos, a pergunta era: qual era a condição de Tiatira? Qual a condição espiritual dessa igreja? E nós vemos que a resposta mais clara seria que ela tolerava o paganismo, tolerava a apostasia. E nós percebemos que essa igreja, ao contrário das igrejas que nós mencionamos, as igrejas anteriores, ela não estava sendo profundamente perseguida por Roma. O problema dela não era de fora, o problema dela era dentro da igreja. A igreja estava se destruindo, se corrompendo pelas escolhas erradas, não porque a cidade estava obrigando a seguir deuses, apesar de ser uma cidade pagã. Uma mensagem para mim e para você. A mensagem que essa igreja traz é que existem muitas pessoas, muitos cristãos, que hoje, de repente, não têm uma pressão externa. A família convive bem, vive num país que aceita bem o cristianismo, mas o problema desse cristão, às vezes, é ele mesmo. E quem sabe essa é a minha condição ou a sua condição. E qual a aplicação dessa igreja com relação a um período histórico? O período que essa igreja cobriu historicamente, não a igreja local, ela foi bem antes, mas o período que ela foi aplicada profeticamente na história do cristianismo é exatamente de 538 a 1798. Agora, olha que interessante. Essa foi a Idade das Trevas, chamado período da Idade das Trevas. Por quê? Porque a igreja nessa fase começou a se corromper. Idade das Trevas. E o que começou a acontecer? Nesse período de 538 a 1798, a tradição começou a substituir a Bíblia. Nesse período, lembra que anteriormente nós mencionamos que teve uma das igrejas que foi assimilada pelo paganismo, então o sábado foi substituído pelo domingo, alguns personagens históricos como Paulo e outros foram transformados em santos, foi o estudo de ontem. E agora a gente começa a perceber que a igreja ainda continua assimilando o paganismo dentro do cristianismo. A tradição substitui a Bíblia. Um outro tópico que eu quero mencionar para você: o sacerdócio ou o sacerdote Jesus foi substituído. Num dos primeiros estudos do Apocalipse, nós mencionamos que Jesus é o Cordeiro e Jesus é o sacerdote. É o único que pode interceder por nós diante do Pai. Só que nesse período, a igreja cristã começou a colocar homens no lugar de Deus, para que, então, esses homens intercedessem junto a Deus. Isso não é possível. Mas a igreja começou a acreditar que era possível colocar líderes religiosos, você confessar o seu pecado para alguém, então esse alguém interceder diante de Deus. Foi um conceito que começou a entrar na igreja cristã. Por isso chamado a Idade das Trevas. E por fim, relíquias como meio de salvação. Ainda hoje a gente percebe que muitas igrejas, e deixa eu exemplificar e abrir para você, abrindo meu coração, de uma maneira sincera e mencionando a história. Hoje até mesmo igrejas protestantes, e nós vemos no contexto real de hoje. Isso foi intenso nesse período, mas ainda hoje existem resquícios disso. Igrejas protestantes, igrejas pentecostais, igrejas evangélicas e a igreja católica, que costumam vender objetos, que costumam colocar em objetos o objetivo de salvação. Já percebeu isso? Já viu isso? Tudo isso começou a acontecer nesse período, como uma representação histórica profética de como foi Tiatira. A próxima igreja que nós vamos estudar é a igreja de Sardes, a quinta igreja. A igreja de Sardes localizava-se sobre um morro bem íngreme, com apenas uma rota de acesso. Era uma fortaleza natural, era uma cidade bem construída e bem cuidada. As informações
turísticas. Era um centro comercial das indústrias têxteis de tingimento e lã. Era uma cidade luxuosa. E a religião principal, como todas as outras cidades, era o paganismo. E ela começou a se envolver com o paganismo. Era uma cidade que viveu um período histórico abastado, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ou melhor. E a igreja estava num processo de decréscimo. Ela estava começando a se inferiorizar, porque a cidade, que já havia sido uma cidade muito boa, começou a cair moralmente e financeiramente. E nós vamos então acompanhar aqui o texto bíblico e a mensagem que Deus tem para mim e para você e enviou para a igreja de Sardes. Vamos lá. Apocalipse 3, verso de 1 a 6 diz assim, que Deus deu um recado. O anjo da igreja em Sardes escreva ao anjo. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que interessante. Olha a aplicação do texto bíblico. Sardes foi uma cidade próspera que começou a enfraquecer financeiramente. A igreja de Sardes, a igreja cristã de Sardes, foi uma igreja próspera espiritualmente. Mas no texto aqui nós vemos que ela começou também a decair moralmente e espiritualmente, assim como a cidade. Vamos em frente. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do seu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos acompanhar então, didaticamente, verso por verso, qual foi o recado de Deus para essa igreja? Saudação. Jesus apresenta a aparência que a igreja tem. Depois ele diz assim, elogiando, vocês têm um remanescente, vocês têm um povo no meio de vocês que não se curvou ao paganismo. Depois Deus reprova, olha, vocês estão com letargia espiritual, transigendo com o paganismo ou se envolvendo com o paganismo. Um convite que ele faz, arrependam-se. E a promessa final, se vocês se arrependerem, eu darei a vida eterna para vocês. Qual é a característica fundamental dessa igreja? A relação dela comigo e com você. Uma igreja que começou a decair, que viveu do passado. A cidade apresentada aqui por Tiatira, a cidade de Sardes, ela foi destruída, apesar de ter uma estrutura de preservação muito grande. Um exército, depois de meses, descobriu o ponto fraco de Sardes e entrou e destruiu essa cidade. O inimigo descobriu também o ponto fraco da igreja de Sardes e foi minando essa igreja. E a aplicação que Deus traz para mim e para você é que, quem sabe, nós um dia fomos fortes espiritualmente. E quem sabe, muitas vezes o inimigo consegue um espaço na minha vida e na sua vida e vai nos minando espiritualmente. Para encerrarmos esse estudo de hoje, nós temos aqui o período em que essa igreja, a igreja de Sardes, cobriu historicamente. 1798 a 1833. Como era a igreja cristã nessa época? Era uma igreja que estava bem estabelecida, bem estruturada, inclusive financeiramente. No entanto, ela estava corrompida moralmente e ela vivia do passado. Ela viveu dos ensinos do passado. Ela acreditava que o que ela fez no passado valeria a pena e cobriria os pecados do presente. A gente vê então que Deus tem uma mensagem para as igrejas na época de João. Deus revelou que a história da humanidade ela tem se prolongado cada vez mais
corrompendo-se e muitas vezes os cristãos hoje têm deixado Deus de lado. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua realidade? Qual igreja mencionada até agora tem a ver com você? Amanhã nós teremos mais 2 igrejas, as 2 últimas, nesse tema denso dessa semana. Mais um tema que nos traz grandes lições. E preste atenção, temos um desafio para você, um desafio para mim também. E o desafio é esse: colocar a palavra de Deus no centro da minha vontade. Não coloque ensinos humanos, não coloque princípios e valores e costumes, coloque a palavra de Deus no seu coração. De repente existem pessoas de várias crenças religiosas que estão acompanhando esse estudo, amigos, familiares, coloque no seu coração a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente continua estudando mais 2 igrejas, que sirva de grande lição para mim e para você também. Bondoso Deus, obrigado porque mais uma vez aprendemos na Tua palavra a mensagem que o Senhor tem para nós, uma mensagem de arrependimento, de busca. Não sabemos qual igreja nos representa nesse momento, mas sabemos de uma coisa: nós queremos nos entregar, que nossa vida, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, seja o Teu templo, o Teu viver. Pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém.